Sejam bem-vindos. Estamos começando aí mais uma live, essa live inédita. É uma live que a gente está fazendo em conjunto aqui da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes e com a Finança Familiar, que são duas empresas do grupo. Então o interesse nosso aí de fazer essa live é com esse tema bem bacana, que é como ensinar finanças a seu filho. É um tema desafiador, um tema muito bacana. E eu já começo com aquelas perguntas, sempre que a gente manda aqui aquelas perguntas instigadoras. E a pergunta que eu faço, a primeira que eu faço para vocês é: seu filho, você está ensinando educação financeira para seu filho? A escola está ensinando educação financeira para seu filho? Ou o seu filho vai aprender através da vida? Através das dívidas, vai aprender através dos empréstimos sobre empréstimo, ou vai aprender através do nome sujo no Serasa? Já para reflexão, essa é uma pergunta aí já bem instigante, né? E outra coisa, me fala aqui, você quando criança ou adolescente, você aprendeu a educação financeira? Te ensinaram a educação financeira? Se você tem bons resultados, ótimo, você está ensinando o seu filho a ter esses bons resultados que você teve? E se você não teve bons resultados, quem que vai ensinar para o seu filho? É igual a pergunta anterior que eu falei. Vai ser a vida? Vai ser o nome sujo do seu filho? No SPC, as dívidas, endividamento, uma bola de neve de dívidas, de juros? É isso que o seu filho vai aprender dessa forma? Então, é uma forma de vocês pensarem bastante sobre isso. E é isso que a gente vai falar nessa live. Nós vamos falar o porquê ensinar educação financeira para os filhos. Nós vamos falar das 8 dicas práticas para vocês ensinarem educação financeira para os seus filhos, tá? E 8 dicas práticas. Então fica com a gente aí até o final dessa live incrível que a gente está fazendo aí em conjunto, né? A EUSA Escola de Empreendedorismo e com Finança Familiar em conjunto, para pegar aí justamente a questão dessa semana, que é uma semana chama Global Week Money, né? Acontecendo mundialmente, do dia 16 ao dia 22 de março, pela OCDE, organizado pela OCDE. Aqui no Brasil ela está sendo organizada pela Comissão de Valores Mobiliários, né, que é tipo o xerife do mercado financeiro aqui no Brasil. Então, com o intuito justamente de conscientizar pais, mães, educadores, escolas, os filhos, de que a educação financeira é muito importante ser aprendida desde cedo. E é isso que a gente vai falar nessa live, o porquê, e daremos 8 dicas. Fica com a gente aí, até o final. E para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, né? Eu faço parte aí do grupo da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. A EUSA Escola, ela ensina, dentro de uma das matérias, a educação financeira, tá? E no Finança Familiar a gente trabalha justamente as finanças da família como um todo. Na EUSA Escola de Empreendedorismo, nosso propósito é justamente desenvolver a mentalidade em seu filho, nosso aluno, em mentalidade empreendedora, para que ele alcance os resultados. E o Finança Familiar é a gente fazer com que as famílias endividadas saiam das dívidas e que eles todos, né, esposa, marido, cônjuge, filho, companheiro, companheira, aprendam a educação financeira, principalmente os filhos. Por isso que é esse nosso interesse em desenvolver a educação financeira nas crianças e adolescentes, porque a gente sabe que isso é importante. Hoje aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e da Indústria, que sai todo mês. Gente, essa pesquisa sai todo mês. E o que acontece nessa pesquisa? O que tem visto ao longo dos anos é que o endividamento das famílias está aumentando. Então hoje aproximadamente 80% das famílias estão endividadas, sendo que desses 80%, aproximadamente também 30% estão com dívidas atrasadas.
E sabe qual que é a causa disso? A principal causa disso é não ter aprendido a educação financeira. Principalmente na escola, na fase infantil e na adolescência. Por quê? Lá no exterior, isso já é ensinado nas escolas, já faz parte da grade curricular. Aqui no Brasil, né, o Ministério da Educação e Cultura colocou que desde a partir de 2020 deveria ter a educação financeira nas escolas. Mas aí veio a pandemia e aí virou aquela bola de neve, e a gente percebe que muitas das escolas ainda não ensinam a educação financeira, infelizmente. E a gente ainda está engatinhando. E aí a gente vem colhendo resultados ruins, né? Outro dado importante, gente, sabia que aproximadamente 70%, 69% dos brasileiros não guardam dinheiro, não investem, não poupam, não guardam, não fazem uma reserva de emergência, porque emergências acontecem toda hora. A toda hora a gente tem uma emergência. É uma batida de carro, se você não tem seguro, é alguma coisa que acontece, uma goteira na casa que derrubou, né, agora nesse período de chuva, que derrubou bastante, acabou com a casa, e aí você tem que usar essa reserva de emergência. E a gente percebe, né, pelo essa pesquisa, que 7 em cada 10 brasileiros não guardam dinheiro, não tem uma reserva. E por quê? De novo, a gente não tem essa consciência financeira desde a base, desde o início, né? Desde a educação fundamental. Então isso é importante para a gente desenvolver ao longo da criação, do desenvolvimento dos filhos. Pensa aí, se você está numa situação complicada financeiramente, quem que te ensinou a educação financeira quando você era criança ou quando você era adolescente? Provavelmente ninguém, né? Mas não é culpa do pai, mãe. Gente, não, o Brasil não tem essa cultura, infelizmente, de ensinar a educação financeira para crianças e adolescentes. Por isso que, né, a OCDE aí fomenta esse evento, já está na 14ª edição, né, que é o Global Money Week, justamente para desenvolver essa consciência da educação financeira para crianças e adolescentes. Já impactou nessas 13 edições para trás, já impactou em 71 milhões de crianças e adolescentes em 176 países. Para vocês perceberem a importância de ensinar educação financeira para os filhos. Tá? E por que ensinar educação financeira para os filhos? Gente, o dinheiro, né, as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Como assim? Como não sabe lidar com o dinheiro? As pessoas recebem o salário, mas quando recebe o salário, muitas das vezes debita na conta corrente, parcela de financiamento, parcela de débito automático, de empréstimo, de cartão de crédito que já está vencido. O certo é a gente planejar, antecipar os gastos de acordo com o orçamento, com o que a gente recebe. E colocando nesse destino para o dinheiro o investimento, seja para reserva de emergência, reserva de sonhos, reserva para o futuro e reserva para a construção de patrimônio. Isso faz parte. E aqui no Brasil a gente não tem essa consciência. Então, tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas não sabem lidar com ele. E ela gasta mais do que recebe e acaba se endividando e não prosperam, porque elas não criam um patrimônio, não criam o hábito de investir, não cria um hábito de colocar o dinheiro trabalhando para ela. E ao invés disso, ela trabalha pelo dinheiro. O que é? Ela trabalha, recebe o salário, aí o salário já vem débito automático de financiamento, de empréstimo, pagou o cheque especial, vem o cartão de crédito, deu metade do mês, ela não dá conta de pagar as contas todas. O que ela vai lá e faz? Ela pega mais empréstimo, financiamento para suportar os outros 15 dias do final do mês. E aí vai virando uma bola de neve de empréstimo e juros. Estão percebendo? E quando isso ela não tem uma consciência de forma de se financiar,
ela se financia, por exemplo, através do cartão de crédito, em que ela paga só o mínimo da fatura, em que os juros mensal do cartão de crédito é em torno de 20% ao mês, gente. Ou seja, a cada R$100 que você tem de dívida no cartão de crédito, que você não pagou a fatura, por mês você vai pagar R$20. Você vai jogar fora, vai entregar assim, ó, toma banco, toma cartão de crédito. Estão percebendo a importância de entender essa consciência, educação financeira desde cedo, né? E o problema não é o dinheiro que entra, a quantidade que você recebe. O problema é a forma de gerenciar esse dinheiro. Então, isso vem daqui, da nossa mentalidade. E o primeiro erro que a gente percebe muito é algo que a gente fala muito nas nossas lives. Nós pais, eu sou pai de 2, de 10 e de 14. Nós pais somos os maiores exemplos, maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, se você está endividado, fica lá todo dia, ligação de cobrador, ligação de banco, ligação de cartão de crédito, às vezes bate até na porta da sua casa, da sua residência. O seu filho percebe tudo, o seu filho está vendo tudo. O que ele está vendo? Que a minha família, meu pai e minha mãe são desorganizados financeiramente. Vejam o exemplo que a gente está dando para os filhos. Ei, Daniela, seja bem-vinda, boa noite, saudades de você, Daniela, que bom que você está aqui. Então, nós pais somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, a gente tem que se policiar. Se a gente fica mostrando para o filho que você vê o vizinho do lado comprando um carro novo e você quer comprar o carro novo, mas você não tem o dinheiro, mas eu vou ter um carro novo, ele vai ter, eu também vou ter. Aí se você pega um financiamento sendo que você nem tem condições, seu filho percebe isso tudo. Aí você começa a se endividar, atrasar as parcelas do financiamento, seu filho percebe tudo. Você começa a ficar triste, você começa a ficar cabisbaixo, você começa a ter um peso na consciência do exemplo que você está dando para o seu filho e o patrimônio que você está deixando para o seu filho. Então, isso é um primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Os pais são os exemplos. Se vocês querem ensinar finanças para os filhos, você também tem que ter a sua finança organizada. Você tem que dar o exemplo de poupar, você tem que dar o exemplo de economizar, você tem que dar o exemplo de investir, de guardar o dinheiro, para ele entender que os juros é o dinheiro que o banco te paga por você deixar o dinheiro lá com o banco. E eles começam a perceber isso. E isso tudo, ele começa a entender que você está preparando ele para não sofrer no futuro. Imagina ele sem saber como é que funciona as dívidas, como é que funcionam os empréstimos, né? Sobre a ansiedade, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas, estressadas. E quem não tem uma mentalidade blindada, uma mentalidade emocional forte, muitos descontam na compra, que é a compra por compulsão. Estou ansioso, eu vou no shopping fazer compras. Eu estou ansioso, eu vou ali comprar um tênis para mim, para aliviar minha ansiedade, meu estresse. Aí a gente entender, pai e mãe, a mentalidade financeira, de a gente preparar os filhos, você falar assim, olha, hoje eu não vou comprar, hoje o meu orçamento não dá, papai não vai dar para comprar. Ou então você virar para ele assim, ó, vamos ao shopping, vamos passear, mas hoje nós não vamos comprar nada, tá? Nós vamos passear e no máximo tomar um sorvete, combinado? Se você fizer esse combinado, olha só, já estou dando uma dica extra que nem está no script. Se você fizer um combinado com ele antes, que não vai fazer compra, você vai evitar um grande passo para evitar aquele problema que a gente vê em shopping, as crianças às vezes, eu quero isso, quero aquilo, aí a mãe não vai comprar, e o menino estatela no chão, começa a chorar, começa a bater a perna, começa a bater a mão. Então esse combinado, o combinado não sai caro, né? Então é importante. E quando você ensina educação financeira para o seu filho, e a gente quando entrar nas atividades práticas aqui, mais à frente,
você vai ver, você está desenvolvendo nele a responsabilidade. Responsabilidade de ele entender que a cada escolha que ele faz tem uma consequência. Então, quando ele escolhe comprar um determinado item, existe uma consequência. Qual que é a consequência? Ou o item você precisa, ou não precisa, é um supérfluo, e existe uma consequência, que é o dinheiro indo embora. E se você não tem dinheiro, você pega um empréstimo se endividando. Então, quando ele começa a entender sobre educação financeira, você dá autonomia para ele, ele começa a perceber que as escolhas, as atitudes que ele toma na vida, existem consequências. A educação financeira, gente, é uma educação para a vida também. Vocês vão ver aqui que muito que eu vou falar é uma educação para a vida dos seus filhos, para a sua vida. Porque as atitudes que você toma, né, as decisões que você toma, têm consequências. E no caso das finanças, tem consequências no saldo financeiro, seu saldo de conta, lá na conta. Então é importante você entender isso. E quando você ensina, né, o porquê ensinar a educação financeira, que nós estamos falando isso, você desenvolve nele a responsabilidade, ele saber priorizar o que é. Né? Olha uma outra dica bônus também. Quando o seu filho quer comprar alguma coisa, pergunta para ele, você quer comprar ou você precisa comprar? Quando quer comprar, isso serve para adulto também, tá, gente? Quando quer comprar, é porque não tem um motivo, não precisa. Então pensa, não compra quando você quer comprar. Agora, quando precisa, é porque precisa, tipo uma alimentação, alimentação do dia a dia, precisa comprar o material escolar. Então, faça essa pergunta para ele ou para você. Você quer ou você precisa comprar? Muitas das vezes ele fala, eu quero porque quero. A menina tá cheia de boneca. Ah, eu quero essa boneca. Aí você fala, mas por que você tá cheio de boneca? Muitas vezes eles falam, eu quero porque quero. Então é a gente entender, e serve pra gente também. Se quer, é porque você não tem um motivo. Se você precisa, você tem um motivo forte para comprar. Então isso é importante, tá? 2 dicas bônus que eu já dei aqui das 8 que nós vamos falar, tá? Por que ensinar a educação financeira para o seu filho hoje? Essa juventude, adolescência, é da era touch, né? Celular ali, apertar, controle remoto, não sai do sofá, fica lá apertando, é tudo imediato. Gente, a vida não é assim, a vida não é tudo de imediato. A gente tem que semear, tem que plantar, tem que cuidar, tem que adubar, tem que colocar água, tem que colocar fertilizante, para lá na frente a gente colher. E a vida é assim, uma plantação é assim, e os filhos têm que entender por quê. Quando você está ensinando poupar para o seu filho, né, que é guardar o dinheiro para comprar algo no futuro, é justamente isso que a gente está falando. Você guardar o dinheiro, você semear, cuidar bem desse dinheiro, aonde que ele está investido, está rendendo bem, está rendendo mal, não está rendendo, está negativo, né, em ativo de risco. Você cuida bem dele para comprar um bem lá na frente, para você conseguir o objetivo lá na frente. E aí o seu filho começa a entender, a segurar a ansiedade, para ele não antecipar o sonho, que muitas das pessoas antecipam o sonho. O que é antecipar o sonho? Você não tem aquela ansiedade e quer trazer aquele carro, aquela casa que você não tem, você traz ele para hoje através de empréstimo e financiamento. E com isso você paga um pedágio, que é os juros. E juros, se você souber guardar o dinheiro, se você souber tratar bem o dinheiro, isso vai rendendo, você vai investindo, e lá na frente, quando você adquirir o bem que você quer, muitas das vezes você vai pagar à vista e vai saber negociar com desconto, sem ter que pagar juros. Você recebeu os juros. E quando você ensina a poupar para seu filho, ele aprende a esperar, ele aprende que a vida não é imediatismo, ele aprende a ter disciplina. Qual disciplina? Todo mês poupar um pouquinho, ele tem que ter disciplina de guardar o dinheiro lá, porque vai rendendo juros sobre juros. O benefício dos juros compostos, que para quem investe é a favor, e para quem toma empréstimo, pega empréstimo, financiamento, os juros compostos é negativo, né?
Outra questão, e aí fazendo uma relação direta com o empreendedorismo, né? Da USA Escola de Empreendedorismo, para ele não ser apenas um consumidor. O que é isso? Ele aprender a desenvolver a mentalidade dele para encontrar soluções para ele ganhar o dinheiro dele, para ele empreender. E a gente vai citar aqui nas 8 dicas mais para frente, está chegando. Dicas, né? Um dos pontos é dicas de empreendedorismo para o seu filho. E para quem duvida a questão do empreendedorismo, tá, gente? A gente tem da USA Escola de Empreendedorismo, a gente tem no nosso canal do YouTube, tá? São mais de 50 horas de resultados dos nossos alunos. Tá? A gente tem 7 anos de existência e já passaram pela gente mais de 1000 alunos. E a gente faz live com os nossos alunos. E aí eles relatam os resultados. Tem resultados dos alunos, tem resultados que as mães observam nos alunos. Para quem não acredita ainda no poder do empreendedorismo para os filhos, né? Então isso é muito importante, tá? E a gente vai falar nas dicas, tá? E o quinto ponto aqui, quinto e último ponto, por que ensinar o empreendedorismo ao seu filho? É para o seu filho ter liberdade no futuro. O que é isso, gente? Dinheiro é liberdade. Dinheiro é comprar liberdade no futuro para quando ele tiver um patrimônio grande de investimento e ele escolher o que ele vai fazer do tempo dele. Isso é importante, isso é muito valioso, né? Liberdade não vem do dinheiro, vem de saber lidar com ele, porque o dinheiro te dá proporciona essa liberdade. E se seu filho souber lidar com o dinheiro no futuro, né, ele começa agora, vai poupando, vai guardando, vai investindo nos melhores investimentos, isso vai virando uma bola de neve a favor e vai crescendo esse patrimônio dele para lá na frente, quando ele ficar um adulto, ele ter uma liberdade na vida dele. Ele tem vou citar uns exemplos, ele tem uma reserva muito grande que ele pode escolher sair do emprego e procurar um outro. Então, durante ele está trabalhando no emprego, ele querer mudar de emprego para um emprego melhor, com um salário melhor. Ou então ele mesmo fala assim, não, agora eu vou investir em mim, eu vou fazer um curso no exterior, numa faculdade no exterior, que isso vai me voltar um dinheiro mais alto ainda ao longo desse tempo, porque ele tem uma tranquilidade, ele tem uma liberdade, porque ele fez uma reserva grande. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante vocês entenderem isso, tá? Então vamos às dicas, gente. As dicas aí. Primeira dica, já até antecipei, né? Nós, pais, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então prestem atenção, tá? Isso serve para tudo, tanto a educação financeira quanto as atitudes que a gente quer dos filhos. Se você quer que o seu filho seja proativo, seja proativo. Você, pai e mãe, porque ele percebe tudo. Se você fica lá no sofá, vendo televisão o dia inteiro, sem trabalhar, sem desenvolver, sem fazer nada, ele está percebendo. E aí, o que ele percebe? Eu posso também ficar no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Se você guarda dinheiro, se você tem humildade, vive numa humildade, mas não precisa de ostentar. O rico, gente, o rico é aquele que não precisa de ostentar. A riqueza está aqui, ó, na mentalidade. Então, muitas das vezes, o rico ostenta até menos do que ele tem ou menos do que ele ganha. Porque ele não precisa, ele não sente a necessidade dessa ostentação. Segunda dica, vou até trazer aqui, ó. Tá aqui, ó, tem uma dica aqui que é o cofrinho, o famoso cofrinho. Eu trouxe aqui, ó, dos meus filhos, ó, o cofrinho. Então, se o seu filho é pequeno, novinho, o cofrinho vale a pena, tá? Por quê? Se ele é muito novo, ele tem a brincadeira, né, a pinça, o trabalho da pinça e colocar aqui dentro. Se ele vai crescendo cada vez mais, ele vai enchendo isso aqui de dinheiro, ele vai entendendo sobre poupar, porque colocar o dinheirinho aqui é legal, é brinquedo, olha só, pica-pau, que bonitinho. Ele entende que isso é uma brincadeira, de que está apostando, está guardando o dinheiro, ele começa já desde cedo a entender
sobre guardar o dinheiro, tudo que ele vai ganhando ele vai colocando aqui, e lá na frente, quando ele abrir, esse aqui ainda tem um segredinho aqui para poder abrir. Ele abre e vê aquele montante que ele conseguiu guardar durante aquele período. E ele fica feliz. É um momento que vocês fazem de abrir o cofrinho para ele comprar algo que ele deseja. Olha que interessante. E vá com ele na loja, peça para ele escolher aquilo que ele quer comprar. É o benefício. O benefício dele é aprender a poupar. E isso serve, gente, tá? Para 4, 5 anos. Detalhe, não esqueça de higienizar as moedas, notas, e cuidado para não colocar na boca, né, quando for muito pequenininho. Mas desde pequeno é uma excelente ferramenta, tá? Então vale a pena investir no cofrinho, e vai até os 5 anos, 6 anos, e aí eles começam também a identificar números. Aí vocês podem usar, né, os números das moedas, das notas, que é uma excelente dica ali também para eles. E aí, na hora que ele aprender matemática, a somar números, a somar as moedas, as notas. Então, está percebendo que esse aprendizado intercala com a matemática, por exemplo, e que é importante? Então, o cofrinho é um excelente, tá, dica de ensinar como ensinar finanças, educação financeira ao seu filho. Terceira dica, essa é um pouco controversa, mas eu gosto muito. E um pouco lá na frente, na outra dica, a gente vai falar sobre isso também. É a mesada, a semanada. Eu sei que tem famílias que não pode dar semanada, mesada, porque é muito ali regrado. Mas quem puder, gente, vale a pena. Mas não é dar a semanada, a mesada só por dar. Você tem que acompanhar, você tem que instruir. O que é instruir? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que você dá R$20 de mesada para o seu filho. Fala com ele que, por exemplo, estabeleça, tá, que R$10 ele vai gastar, ele tem que gastar com algo que ele queira. Seja comprar um chiclete, seja para comprar um sorvete. Uma parte do que sobra, então sobrou R$10, uma parte, vamos dizer, R$5, ele vai guardar. Ele vai aprender a guardar. Pode ser no cofrinho. Se o seu filho tiver, já estou entrando até numa outra dica, se o seu filho tiver a partir de 7 anos e você confiar nele e tiver uma maturidade, vale a pena abrir uma conta bancária para ele, tá? Eu vou falar isso na próxima dica, tá? Então, a semanada, a mesada, ela é instrutiva, mas não basta só você dar, tá? Ei Daniela, uma live dessas merecia estar lotada. As pessoas não crescem porque querem tudo fácil. É isso mesmo, Daniela, excelente comentário, tá? Mas preocupa não, a live vai estar salva, né? Eu estou fazendo ela aqui em conjunto, tá? Com a USA Escola de Empreendedorismo e Finança Familiar, né? Que é o outro canal nosso, e vai estar, a gente vai botar salvo, vai estar no Instagram, aproveitando justamente, né, essa semana que é a Global Money Week no mundo inteiro para desenvolver a educação financeira nos filhos, né, nas crianças e adolescentes. Boa tarde, Alex Quintino 16, seja bem-vindo aí, tá? Então, a terceira dica já deu, era a mesada semanada. Então, não dê só por dar, mas destina. Isso aí você já começa a preparar. Olha só o que eu falei um pouco atrás. O que é? As pessoas recebem o dinheiro, mas não tem um planejamento em que gastar. Já vai entrando débito automático de financiamento, de empréstimo, de cartão de crédito. Não, a gente tem que planejar o que a gente vai receber. Então isso que da mesada e da semanada, você está ajudando o seu filho a planejar. Então R$10 ele vai gastar com ele, R$5 ele vai investir, vai guardar esse dinheiro, né? E para comprar algo que ele queira no futuro, tá? E por exemplo, os outros R$5 que faltaram, gente, usa como doação. Olha que legal. Eu estou dando um exemplo, uma sugestão, para que seu filho entender que esse dinheiro que ele recebe é fazer bem ao próximo, é fazer bem a quem precisa. Às vezes 5 vocês podem falar, é muito, pode reduzir, é só uma sugestão, é só para você direcionar o dinheiro que ele recebe, para ele ir entendendo que quando ele receber o salário dele, já esteja planejado que primeiro vai um dinheiro para o investimento, para a reserva, depois ele gasta os gastos
vai pagar os gastos essenciais e depois os gastos pessoais, né? E isso é importante a gente entender, porque o que a gente vê que o adulto não tem esse planejamento. Quando recebe o salário, ele já tem destinado para onde que vai, inclusive a reserva. Inclusive, entrando nessa questão da reserva de emergência, o investimento, muitas das pessoas falam comigo: eu não invisto porque não sobra. Pelo contrário, gente, o que tem que ser feito? Você tem que fazer um planejamento, como eu falei aí, de você destinar o seu dinheiro, e o primeiro item, entrou o salário, primeiro item, investir. E aí você vai viver com o resto, tá? É mudança de paradigma. Não é que sobra o dinheiro para investir. Você tem que se adequar ao seu recebimento e colocar um investimento todo mês, uma reserva de emergência, uma reserva de sonhos. Tem que investir, porque isso você vai colher lá no futuro. Isso você vai colher na sua aposentadoria, no seu sonho que você quer comprar lá na frente. Então isso é importante, tá? Então essa é a terceira dica. Quarta dica, já dei um spoiler aí, né? Que é a conta em banco. Então é bem bacana, tá? Eu fiz isso com os meus 2 filhos. Quando eles fizeram 7 anos, eu abri uma conta para eles. Você pode abrir uma conta no nome deles, você, pai, mãe, fica responsável. Então toda movimentação que passa, que ele paga, você recebe um e-mail. E o que é bacana com isso? Eles começam a ter noção de fluxo de caixa. E aí, por exemplo, eu coloco a semanada para eles. Eu pago uma semanada de R$25. Gente, é exprimido. Não é muito dinheiro em abundância não, mas eles já têm a destinação dele. Eu sei que os 2 investem. Eles já, quando eu converso sobre investimento, aí eles falam: pai, quanto que está o CDI? Eles vão lá, pesquisa, viu que a taxa Selic caiu ontem para 14,75. Eles estão vendo que o CDI dele vai diminuir um pouquinho. Então eles já começam a entender esse mundo, essa conversa, começa a poupar, começa a guardar dinheiro para comprar o sonho. Eu estava falando hoje, mais cedo, numa reunião, meus filhos, eles que estão comprando o celular deles. Eu não compro mais não. Eles estão juntando dinheiro e eles têm prazer de juntar o dinheiro e comprar o celular, escolher o celular e comprar o celular que eles querem. Olha a autonomia, a responsabilidade, eles entenderem que o esforço que ele fez de guardar o dinheiro vale a pena. Eles têm o maior prazer de comprar, gente. Percebe a importância? A gente teve aí, numa live que a gente fez lá na USA Escola de Empreendedorismo, com uma aluna nossa de 11 anos. E ela relatou justamente isso. A minha mãe, a gente perguntou, uma aula que ela gostou muito nossa. Ela falou de educação financeira. Eu fiquei atazanando a vida da minha mãe para abrir uma conta para mim. Ela vende desenhos, tá? Ela faz desenhos. E o dinheiro que ela está ganhando, ela relatou lá, ela já está investindo, né? No caso tem bancos que já tem tipo um porquinho, uns falam que é porquinho, outros tem cofrinho. E aí ela falou com a gente na live que ela já está investindo no porquinho para guardar o dinheiro e para comprar coisas no futuro. Percebem a importância de abrir uma conta corrente e eles entenderem, não basta abrir por abrir, gente. O pai e a mãe têm que instruir como é que funciona, Pix, né? Então a gente tem lá na USA Escola, e a gente está até postando aí no Finança Familiar também, a gente está postando muitos exemplos dos nossos alunos. Eu tenho aí o do Thiago, o Thiago falando justamente que ele já investe no CDI, no CDB, atrelado ao CDI, ele faz Pix. E aí perguntaram para ele o que ele está aprendendo com isso. Ele está aprendendo a como cuidar do dinheiro dele. Olha só, gente, a consciência financeira, né? Ele tem 9 anos quando ele fez o vídeo. Então percebem, quando a gente dá o estímulo, o que a gente recebe de retorno. E quinta dica, dê autonomia para os seus filhos, tá? Para fazer compras. O que é isso? Dependendo da idade do seu filho, se o seu filho quer comprar um sorvete, dê o dinheiro a ele. Aí você deu o dinheiro para ele, pergunta para ele, quanto que é o sorvete? Se ele fala não sei, vai lá, pergunta para ele. Aí
volta, ele fala quanto que é, você dá o dinheiro para ele e pergunta para ele quanto que vai ter de troco. Olha só, ensinando matemática também, atrelando, é o que eu falei, é aprender matemática com educação financeira e vice-versa. Aí ele faz a conta, ele já vai lá comprando sorvete, se você deu autonomia, ele vai lá já sabendo que é uma troca financeira. Ele entrega o dinheiro e ele recebe o que ele quer e o troco que ele recebe. Seu filho tem uma maturidade, aumentou um pouco mais a idade, deu o cartão de crédito. Não, pode ir lá, toma aqui o cartão de crédito. Vai lá, passa o cartão de crédito. Às vezes você pode, dependendo do valor, o que ele quer comprar, fala assim, pergunta se não pode dividir no cartão sem juros. Aí ele já começa a entender, pai, o que é dividir um cartão sem juros? É você comprar algo por R$30, dividir em 3 vezes de 10 sem juros, porque o dinheiro meu que está investido, ele fica mais tempo investido e eu ganho um retorno financeiro. Você está ensinando no dia a dia a educação financeira para o seu filho. Então, é autonomia para o seu filho, é você confiar nele. Ele vai errar em algum momento? Vai. Faz parte do aprendizado, gente. O errar faz parte do aprendizado. Se ele errou, corrija, converse com ele, ensina para ele. Ei, Rose Costa, terapeuta, boa tarde, que interessante. Nas próximas eu vou poder participar, agora eu tenho compromisso. Boa noite. A live vai ficar gravada, tá, Rose? Vai ficar gravada, pode assistir depois aí, tá bom? Então, dê essa autonomia para o seu filho, tá? Isso é importante e ele automaticamente vai aprender com isso e aprende com os erros também, tá? Sexta dica, está muito atrelado ao que a gente falou, que é o poupar versus os juros. Quando ele tem uma conta bancária, você tem duas opções. Se você tem ele está investindo no porquinho, vocês podem, esse aqui não tem que quebrar, né? O outro porquinho aqui que eu estou mostrando é um porquinho que você tem que quebrar. Esse aqui não precisa, ele tem aqui, você abre. Você pode fazer com ele, vamos dizer, todo mês contar quanto que tem de dinheiro. E você simular, coloca um dinheirinho a mais falando que é os juros. E ele começa a perceber que o dinheiro dele está aumentando, mas explica para ele, tá? Se o seu filho tem uma maturidade, já abriu a conta corrente a partir dos 7 anos, fala para ele colocar, por exemplo, no CDB atrelado ao CDI. A poupança não é o melhor investimento, ele rende, é o que menos rende, tá? Mas se você tem confiança na poupança, porque faz parte da tradição aqui do brasileiro, tá? Ei, doutora Thaisa Bonetti, comecei a seguir hoje, minha filha tem 6 anos, já estou tendo várias ideias para iniciar a educação financeira. É isso aí, gente. São várias ideias, tá vendo? Alguns inputs que a gente está dando aqui desenvolve, tá? Essa mentalidade financeira nos filhos, tá? Então, quando o seu filho coloca lá, se você tem uma confiança na poupança, coloca, porque ele vai ver juros rendendo. Se você tem uma confiança ali no mercado financeiro, coloca no CDB atrelado ao CDI, aí ele começa a perceber que o dinheiro tá aumentando e ele vê lá no extrato juros, o banco pagando juros para ele. Gente, os olhinhos deles brilham. E aí você começa a botar desde cedo a educação financeira, poupar, a guardar o dinheiro. Isso é importante. 7ª dica, olha que bacana aí. Nossa, são 8 dicas, mais 2 extras, foram 10 ou 13 ou 12 dicas, 11 dicas, né? Então, bem bacana. 7ª dica, economizar. Nesse economizar, gente, vale tudo. Aí o que eu vou citar alguns exemplos. Seu filho é mais novinho, ensina para ele sobre economizar, sobre luz. Então, se ele saiu do quarto, apaga a luz, aquilo ali está economizando. Se ele vai tomar banho, reduz o tempo de banho, porque está economizando água e energia elétrica. Se o seu filho tem uma maturidade, uma idade maior, você pode usar aquela atividade de vocês irem ao supermercado fazer compras. Mas olha o que é legal, prepara a lista junto com ele antes do que precisa ser comprado. Pesquisem, coloca o seu filho para pesquisar
a preço médio, ele vai lá, pesquisa quanto que está o preço disso, do arroz, do pacote de feijão e tal. Vai lá no supermercado e vai junto com ele, olhando o preço do supermercado, o que tem em relação ao valor. Então é importante você entender isso, essa importância do valor, essa importância dele pesquisar no mercado o que é mais barato, aonde que está mais barato, quanto que é o preço médio, e ele comparar lá na hora do supermercado e ele analisar na gôndola. Às vezes tem 3 tipos do mesmo produto. Ah, mãe, esse aqui é o mais barato. Então são formas práticas dele economizar, de vocês economizarem. Outra atividade dentro do economizar, você pode também, por exemplo, seu filho quer comprar muito uma bicicleta, por exemplo, tá? Ele juntou o dinheiro e ele quer comprar uma bicicleta. Ô, Valder Lúcio, seja bem-vindo, cara. Ó, que bom te ver aqui. Boa noite, São Luís, cara. Aqui é o Evandro que conversa muito com você, tá? Seja bem-vindo aí, Valder Lúcio. Então, fala com seu filho para ele fazer uma pesquisa na internet, para ele achar aquele modelo de bicicleta que ele quer no menor preço. Aí você está ensinando o seu filho a economizar. Olha a importância, né? Numa brincadeira simples. Um outro ponto para economizar, tá? Se o seu filho tem uma maturidade, esse aí serve para os adultos também, gente, porque o que mais a gente vê são fazer compras no supermercado, mas sem ter uma noção de giro do seu estoque na despensa. O que é isso? Eu vou citar um exemplo que aconteceu lá em casa, tá? Eu comia muito milho e ervilha na salada. E aí eu fui reduzindo o milho e ervilha na salada por conta, dizem que tem muito sódio ali naquele enlatado. Só que eu não falei com a minha esposa. E minha esposa, na hora que vai fazer a compra do supermercado, ela não olhou o estoque que tinha. E ela continuava comprando. Gente, quando a gente viu, tá? Quando a gente viu, tava um estoque gigantesco de molho, de milho e de ervilha. Então, é porque a gente não fez o controle. Aqui a doutora Thaisa Bonetti, o que seria o CDI atrelado ao CDB? No mercado financeiro, tá? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. São títulos, papéis que o banco emite, tá? Para ele pegar dinheiro, pegar no bom sentido, captar dinheiro para ele emprestar na outra ponta, tá? O CDB, então, geralmente é o banco que emite, tá? E atrelado ao CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é a taxa que rege o mercado financeiro. Quando você vai ao mercado financeiro, você vai escutar muito isso. O CDB é 100% do CDI. Vou pegar um exemplo prático aqui, ó, Banco Master, tá? Banco Master, o que ele fazia? O que é o normal? Tá? Tá ali entre 100% e 90% a 100% do CDI. Um pouquinho menos, tá? O Banco Master, porque ele queria atrair capital de muita gente, ele oferecia 180% do CDI, que é uma taxa básica no mercado financeiro. Por exemplo, ontem o governo reduziu a taxa Selic, né, para 14,25, 14,75. O CDI, ele no longo prazo, ele vai começar a reduzir. Ele anda muito próximo, um pouquinho menos do que a taxa Selic. Então, quando a gente fala numa aplicação que é CDB, tá, é um título emitido pelo banco. Por exemplo, título emitido por uma empresa é a debenture. Né? Tem a ação também, mas para financiar a empresa tem a debenture. E geralmente a debenture também tem debenture atrelada ao CDI, que é uma taxa padrão. Se você for num banco, olhar os fundos, tudo ele vai falar, esse fundo rende 102% do CDI, esse rende 88% do CDI, é uma taxa padrão. Consegui explicar, doutora Thaisa Bonetti? Manda um joinha aí se eu conseguir explicar, tá? Então, assim, na dica aí de economizar, a outra dica, eu estava falando do giro do estoque, né? Ei, Daniela, vai seguir a risca, é isso aí. O giro do estoque é importantíssimo, da despensa, tá? Vocês podem usar uma ficha para cada linha de produto que você tem na despensa para você controlar o giro do estoque.
Você coloca a entrada, a data de entrada, quanto que entrou, e na medida que for pegando essa lata, você vai dando baixa ali nesse papel do estoque. E aí você coloca a data, tá? Ei, doutora Thaís, obrigado, tá? Você coloca a data para você ter uma noção de quanto que você consome de determinado produto na sua despensa. E aí você pode colocar o seu filho para controlar esse estoque. Olha que bacana, ele está aprendendo a controlar o estoque. Porque o giro do estoque você vai fazer com que vocês façam a lista de supermercado mensal. Para vocês não irem no supermercado e cair na compra de impulso. O que é essa compra de impulso? Nossa, aqui tá barato, tá na promoção, não tá na lista, mas tá barato na promoção, vou comprar. Isso é compra de impulso. Se você fez uma lista, gente, segue a risca. Porque a compra de impulso é que faz você aumentar o seu endividamento, aumentar o seu gasto. E isso vale a pena, às vezes, você conversar com o seu filho para ele entender sobre a impulsão. Está aqui na cabeça. Né? É a compra por impulso. Isso é importante você explicar e desenvolver em seu filho. Tá? E a 8ª dica é o que eu falei um pouco mais para trás. Desenvolva o empreendedorismo do seu filho. Né? Então, quem está me assistindo aqui no Finança Familiar, que não conhece a EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, vai lá no perfil EUSA Escola. Vocês vão ver vários exemplos dos nossos alunos desenvolvendo esse empreendedorismo. E o que é desenvolver o empreendedorismo? A gente teve aluno que começou a fabricar brigadeiro e vender brigadeiro, e aí ele montou uma empresa, né, fictícia da idade dele, com logomarca, com slogan, né, tudo com o conteúdo que a gente ensinou, e ele vendeu brigadeiro e apurou o lucro. E por que ele apurou o lucro? Porque ele queria comprar um telescópio, porque o sonho dele era ter um telescópio. E aí ele fez todo esse controle do dinheiro dele, ele guardou o dinheiro, ele poupou o dinheiro, porque ele já tinha uma conta bancária, e ele investiu no mercado financeiro, tá? Ganhando rendimento, para ele toda semana, o lucro que ele ia tendo, ele ia investindo nesse mercado na poupança dele. No caso não é poupança, ele investiu mesmo num CDB atrelado a 100% CDI, até conseguir comprar o telescópio. E você pode aproveitar esse momento e ensinar, né? Porque automaticamente ele já está aprendendo. Ele está aprendendo a receita que ele tem com o brigadeiro, as despesas, porque ele tem que comprar o insumo. Né? Inclusive a mãe nessa live falou inclusive que cobrou o capital inicial que emprestou, que é justamente para ele entender. Olha que legal a visão dessa mãe. Né? E ele pagou o capital inicial. E ele foi vendo que o lucro dele ia aumentando. Ele ia melhorando a produção, otimizando a produção, ele ia aumentando o preço do produto dele, porque ele conseguia ter um repertório de vendas, uma oratória melhor, e ele conseguia vender mais ao longo que ele ia treinando. A gente teve aluno aí fazendo e vendendo miçanga, ganhando dinheiro, e aí esse dinheiro ela investia, guardava o dinheiro, poupava. Eu falei há pouco tempo aqui da Maria Flor, né? Que é aquela lá, o exemplo que ela abriu a conta. Ela faz desenhos e ela vende os desenhos, ela inclusive tem um perfil no Instagram específico para vender os desenhos. E esse dinheiro que ela guarda, que ela ganha, ela guarda na conta bancária dela. Olha o aprendizado que ela está tendo, né? E pegando um gancho aqui, dentro do empreendedorismo, vocês podem incentivar os seus filhos. Gente, a Copa está chegando aí. A eles fazerem o bolão da Copa. Ensinem para eles o que é o bolão da Copa, gente. Eu fiz isso quando eu era criança e adolescente, gente. Meus filhos fizeram isso porque eu ensinei para eles. É a atual bet, né? É a atual bet. O que é? Pega um papel, vai ter o jogo Brasil e não sei quem. Sai na rua, próximo da rua, na banca. Eu saía na banca, eu ia nos garçom do restaurante aqui perto, em quem a gente conhecia, nos vizinhos, batia lá, falava, olha, eu estou fazendo um bolão da Copa aqui, quanto que você acha que vai dar o jogo Brasil e tal? Aí quem acertava ganhava o prêmio, só que 20%
do bolo todo era do boleiro, gente. É o que a Beth faz hoje. E é uma brincadeira legal para eles fazerem, eles vão se divertir. Então é uma dica legal, porque ele vai ganhar um dinheirinho e ele tem que guardar esse dinheiro. Aproveita, guarda numa conta corrente, numa poupança, guarda o dinheiro rendendo juros. Olha que aula de educação financeira bacana para ter nesse aí. Então, foram mais de 8 dicas, tá? E aonde os pais cometem os erros, gente? Onde que é muito comum, tá? Vale a pena vocês pensarem. Dar tudo sem esforço. Uma coisa que meu falecido pai me ensinou, ele nunca, tirando as coisas básicas, né, que ele dava e tal, mas quando eu queria uma bicicleta, eu lembro, minha bicicleta, meu primeiro som, ele colocava para os filhos todos. Ele nunca daria o som. Eu tinha que arrumar 50%, metade do valor, e a outra metade ele dava. Então, gente, eu corria atrás, eu vendia revista, vendia livro, montei uma banca dentro de casa, bolão, isso tudo eu juntava dinheiro para comprar e ele me inteirava. E muitas das vezes a gente vê os pais dando dinheiro e os filhos não entendem a importância desse dinheiro. Por quê? Pensa bem, da onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem do seu tempo que você vende ou para a empresa que você está lá trabalhando, ou do seu tempo que você está vendendo, se você é um profissional liberal, um autônomo, igual a Daniela, que é advogada, né? Ela está vendendo o tempo dela para o cliente, para prestação de serviço. É um tempo que você não está com seu filho. Explica isso para ele, que esse dinheiro é valioso porque você ganha esse dinheiro através da venda do seu tempo, que é uma venda do tempo que você não está com seu filho. Ele começa a entender que você não está em casa porque você está vendendo o tempo que precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, que é um ciclo. Então ele começa a entender o valor do dinheiro. Então, se você começa a dar tudo para ele sem ele entender esse valor, é igual eu falei: eu quero uma boneca. Ela já está, você já tem muita boneca, para que comprar? Eu quero porque quero. Pode saber que a criança não foi trabalhada ali nessa questão do valor do dinheiro, de entender o dinheiro, né? Outro ponto do erro dos pais é justamente isso que a gente está fazendo na live: é não conversar sobre o dinheiro com o filho, porque ainda existe muito forte um preconceito. Não, dinheiro é coisa daquele dinheiro não pode falar com criança, dinheiro não é para criança. Como o dinheiro não é para criança, gente? A criança vira a esquina aqui, tem compre. Na televisão, compre. Entendeu? Isso é importante. E Daniela, eu errei até conhecer a Escola de Empreendedorismo USA. Parabéns pelo depoimento, Daniela. Muito bom esse seu depoimento. E então seu filho, ele recebe aquela enxurrada, tá vendo televisão? Compre, é boneca, é na Semana das Crianças, Natal, compre. Como que não vai falar com o filho sobre dinheiro? Tem que conversar, gente. Não tem como. Ele tem que preparar, tem que explicar, porque senão ele vai crescer, vai virar um adulto analfabeto de finanças. E aí ele vai aprender, igual eu falei no início da live, ele vai aprender através de dívidas de nome no Serasa ou SPC, através de empréstimo, financiamento rolando, todo atrapalhado. Então tem que falar. Não é à toa que a Global Money Week é um evento que acontece essa semana mundial, de tão importante que é. Não é o Evandro que está falando do Finança Familiar ou da USA Escola, não. É mundial um evento, já impactou 71 milhões de crianças e adolescentes. É a importância. Outro ponto que os pais erram, que afeta a educação, é proteger demais. O que é proteger? Está muito ligado a dar tudo para o seu filho. Às vezes você não tem condições
de dar muito tempo para o seu filho, e aí você viaja muito, e aí traz um monte de presente. Seu filho, eu tenho certeza, um presente ou outro, ele vai fazer e você pode falar, olha filho, lembrei de você, eu vi isso aqui, lembrei de você. Ele vai falar, pô, meu pai viaja muito e está lembrando. Mas é você dar tempo de qualidade para o seu filho. Quando você estiver com seu filho 10, 20 minutos por dia, esteja de corpo e alma, desliga telefone, não olha celular, não olha, esteja de corpo e alma. O que vale é a qualidade, tá? E não supra isso com o financeiro, porque senão ele não vai entender isso e vai ter problema quando for adulto, tá? E de novo, nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente é. E isso é muito forte e a gente tem que pensar sobre isso. Agora, imagina você preparando o seu filho com essas dicas todas. Que profissional, que adulto que ele vai virar. E ele já começa a colher os resultados desde já. Né? Já dei vários exemplos aqui, meus filhos, alunos da USA Scholar, né, que a gente ministra lá a educação financeira também, os resultados que eles já estão colhendo, a preparação que eles têm para o mundo, a educação financeira, valores, isso é importante. Essa é a semente, né, dessa força-tarefa, por isso que a gente fez essa live aí em conjunto, né, USA com a Finança Familiar, justamente pegando esse momento aí da Global Money Week e para jogar essa semente na cabeça de vocês, disseminar isso, né, da importância de ensinar a educação financeira para os filhos e como ensinar a educação financeira para os filhos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Né? Quem quiser, gente, tem gente aí que mandou dúvidas, podem ficar à vontade, mandar dúvidas. Pode mandar essa live aí, as duas, né, vai ficar salvo aí nos 2 perfis. Pode compartilhar com quem que você acha que merece, para ensinar a educação financeira para os filhos, porque a ideia é justamente essa. E aproveita aí, quem não segue a gente aí, tanto o Finança Familiar ou a EOCA, podem vir aqui. Os nossos filhos devem assistir essa aula. Ô Valderluz, fica a seu critério, cara. É mais direcionada para os pais. Né? O tema dessa live é como ensinar finanças aos filhos. Tá? Então fica muito o critério de vocês. Ela é direcionada para os pais ensinarem aos filhos. Tá? Se você quiser ensinar o seu filho, no perfil da USA Escola, a gente tem lá no YouTube, a gente tem aulas gratuitas lá de empreendedorismo e de educação financeira. Tá? Então acho que fica mais à vontade. Gente, finalizo a live, espero que vocês tenham gostado. Agradeço enormemente, vai ficar salva, tá? Agradeço por esse tempo aí que vocês despenderam com a gente. Espero ter ajudado. Um abraço, obrigado e fiquem com Deus.